numa tarde quente de Salvador, onde o sol parecia derreter as ruas de paralelepípedo. Mariana passava horas trancada em seu quarto com seu cachorro, um labrador dourado chamado Sol. Era sempre a mesma rotina quando o marido, João, saía para o trabalho na pequena agência de publicidade no Pelourinho. O som da porta batendo ecoava pela casa. Os passos dele se afastavam. E logo depois, como um ritual, Mariana fechava a porta do quarto. Por horas, ninguém ouvia nada além do silêncio, ou talvez algo mais. Algo que ninguém ousava nomear. No início, ninguém estranhava. Mariana sempre foi apegada a Sol desde que o adotaram, 2 anos antes. Numa feira de adoção na Praia do Forte, o cachorro era sua sombra. Dormia aos pés da cama. Seguia cada passo dela pela casa. Esperava pacientemente do lado de fora do banheiro enquanto ela tomava banho. Mas, com o passar dos dias, a frequência com que Mariana se isolava com Sol começou a chamar atenção. Não era só o tempo que passavam juntos. Era a intensidade. Ele nunca saía de perto dela. Como se guardasse um segredo. Como se soubesse algo que ninguém mais sabia. João, um homem prático, criado nas ruas movimentadas de Itapuã, não era de reparar em detalhes, mas até ele começou a perceber que algo estava diferente. Sol, que antes corria para a porta, abanando o rabo quando ele chegava, agora o ignorava, mantendo-se colado a Mariana, se ela estava no sofá. Sol estava encostado, se ia à cozinha preparar um suco de caju. Ele se postava na frente, como uma barreira viva. À noite, quando João tentava se aproximar da esposa, Sol parecia sempre estar no meio, com a cabeça apoiada na barriga dela, os olhos fixos, vigilantes. Naquela tarde, João voltou mais cedo do trabalho. Uma falha no sistema da agência paralisou tudo. E ele decidiu surpreender Mariana. Não avisou. Queria ver o sorriso dela ao abrir a porta, mas o que encontrou foi algo que o fez congelar. Empurrou a porta do quarto devagar. E lá estava Mariana, deitada de lado, imóvel, com a blusa levantada até a altura da costela. Sol, curvado sobre ela, lambia lentamente a parte inferior da barriga. Um movimento repetitivo, quase ritualístico. O quarto estava na penumbra, com a luz do sol filtrada pelas cortinas de linho. O único som era o da língua do cachorro, úmido e insistente, e a respiração acelerada de João, que não sabia o que pensar. Mariana, ao notar a presença do marido, virou o rosto com uma calma desconcertante. Não se assustou. Não tentou explicar. Apenas puxou a blusa para baixo e, com voz baixa, disse que estava descansando. Que Sol fazia isso com frequência. Que era normal. Mas para João, nada parecia normal. Ele recuou. Fechou a porta devagar e saiu sem dizer uma palavra. A partir daquele dia, a casa mudou. O ar parecia mais pesado. Como se carregasse uma pergunta que ninguém queria fazer. Nos dias seguintes, João tentou ignorar o que viu. Convenceu-se de que era exagero. Que o calor de Salvador estava mexendo com sua cabeça. Que talvez fosse só cansaço. Mas a cena voltava sem permissão. À noite, enquanto tomava banho, a água caindo não abafava na imagem de Sol lambendo a barriga de Mariana. No trabalho, entre um anúncio e outro, a lembrança surgia, cheia de interrogações, e Sol continuava o mesmo grudado em Mariana. Mais intenso, mais fixo. Se ela se deitava no sofá, ele estava lá. Se ia ao mercado na esquina, ele ficava na porta, esperando. Se acordava de madrugada para tomar água, Sol a seguia. Mesmo que estivesse em sono profundo, João começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Certa noite, durante o jantar, um prato simples de moqueca baiana, ele comentou, tentando soar casual, que Sol estava colado demais. Riu, como se fosse uma piada. Mas seus olhos buscavam uma reação. Mariana, sem erguer os olhos do prato, disse que Sol estava apenas carente, que o calor estava deixando ele mais sensível, que era normal. Mas João notou algo mais. Sol não comia direito quando Mariana não estava por perto. E, mais estranho ainda, o cachorro só se aproximava de João quando Mariana estava presente, sozinhos. Sol mantinha distância, como se o avaliasse, como se desconfiasse de cada movimento. Certa manhã, João acordou mais cedo e, ao passar pelo corredor, viu a porta da sala entreaberta. Sol estava lá, deitado ao lado do sofá onde Mariana costumava ler. Ela ainda dormia no quarto, mas o cachorro permanecia ali, como se guardasse o espaço dela, a cabeça erguida, o olhar distante. Ele não dormia, apenas esperava.
Pequenos gestos começaram a ganhar significado demais para João. Uma vez, entrou na sala e encontrou Sol sentado diante de Mariana, encarando-a como se esperasse algo. Ela lia um livro, distraída, passando a mão no cachorro de vez em quando, mas sem olhar diretamente. Era como se existisse um pacto silencioso entre os dois. Um pacto que excluía João. Na tentativa de aliviar a tensão que crescia sem explicação, João sugeriu uma viagem de fim de semana para a Chapada Diamantina. Só os dois. Para respirar novos ares. Mas Mariana hesitou. Disse que não queria deixar Sol sozinho. Que ele não ficava bem sem ela. Que na última viagem ele passou mal. Não comeu. Até vomitou. João insistiu. Sugeriu deixar Sol com a irmã dele, que morava em Lauro de Freitas e adorava animais. Mas Mariana balançou a cabeça com firmeza, como quem não negocia, e disse que, se fossem, Sol iria junto. A conversa morreu ali. Naquela mesma noite, João voltou do banho e encontrou Sol deitado na cama. No lugar onde ele costumava dormir, Mariana já estava coberta, assistindo algo no celular, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando ele apontou para o cachorro, esperando que ela o tirasse, Mariana disse que estava com cólica e que Sol sempre a confortava nesses dias. Que ele sabia quando ela precisava. A palavra sabia ficou ecoando na mente de João. Como assim ele sabia? Ele não respondeu. Apenas deitou-se do outro lado. Sem encostar, Sol permaneceu ali, colado a Mariana, a cabeça próxima à barriga dela, como se aquele fosse o único lugar onde deveria estar. João ficou acordado, encarando o teto, naquela madrugada. Acordou com um barulho leve. Virou-se e viu Sol lambendo a blusa erguida de Mariana. No mesmo ponto de antes, a pele dela exposta. A respiração calma. O cachorro agia com uma delicadeza quase calculada, como se soubesse exatamente onde tocar. Na manhã seguinte, João saiu de casa mais cedo, com um gosto amargo na garganta que o café com tapioca não disfarçou. Sentia-se um estranho na própria casa, um intruso na própria cama. O silêncio de Mariana, a devoção de Sol, tudo parecia um código que ele não conseguia decifrar. Os dias que seguiram foram como caminhar sobre uma corda bamba. João tentava manter a rotina, mas o desconforto crescia como uma sombra. No trabalho, ele se distraía. Esquecia reuniões. Errava cálculos simples. A imagem de Sol com o focinho na barriga de Mariana o perseguia como um pesadelo acordado. Era só um cachorro. Ele repetia para si mesmo. Um animal carinhoso, grudento, normal, mas dentro de casa. O normal já não parecia natural. Sol não era só próximo. Era exclusivo. Mariana era dele. Todos os movimentos dela giravam em torno do cão. E todos os movimentos do cão giravam em torno dela. João começou a reparar em detalhes que o incomodavam ainda mais. Sol já não reagia à chegada dele como antes. Não abanava o rabo. Não corria até a porta. Ficava perto de Mariana, observando, como se decidisse se valia a pena se levantar. Quando João passava por ele, o olhar do cachorro o seguia. Fixo. Direto. Quase humano. Era um olhar que julgava. Que media. Essa tensão invisível crescia. E a casa? Antes um refúgio com cheiro de maresia e som de forró ao fundo. Agora parecia um palco onde João se sentia sobrando. Mariana, por sua vez, não parecia perceber, ou talvez fingisse não ver. Continuava tratando o Sol como sempre com carinhos, deixando-o subir na cama, deitar sobre suas pernas, seguir até o banheiro. O cachorro a acompanhava como uma sombra viva. E João, mesmo estando ali, já se sentia um intruso. Era sufocante. No fundo, ele sabia que a situação não era sustentável, mas hesitava. Qualquer tentativa de falar sobre isso seria vista como ciúmes, como egoísmo. Ninguém o havia preparado para competir por espaço emocional com um animal. Certa manhã, ao sair do quarto, João encontrou Sol sentado no corredor, como se tivesse passado a noite ali, montando guarda. Os olhos do cachorro estavam atentos, ativos, focados. João passou por ele e sentiu um arrepio. O tipo de sensação que antecede uma decisão. Naquele instante, algo dentro dele se definiu. Chegara ao limite. Não podia mais fingir que não via o que estava acontecendo. Precisava romper aquele cordão invisível que unia Mariana a Sol, com uma força que ele não entendia. Naquela noite, durante o jantar, um prato de acarajé que Mariana preparou com capricho. João tomou coragem, com voz firme. Disse que a situação com Sol havia passado do limite, que não era mais só carinho ou apego, que o cachorro estava obsessivo, invasivo.
Contou que o via lambendo a mesma parte do corpo dela, sempre no mesmo lugar, com uma insistência que não parecia natural. Disse que era estranho, incômodo, que precisava parar. A reação de Mariana foi imediata. O rosto dela, antes tranquilo, endureceu. A mão apertou o garfo com força. E a voz se ergueu, carregada de acusação. Disse que João estava com ciúmes de um cachorro, que era absurdo, que ele estava paranoico ao ponto de inventar problemas onde não havia. Afirmou que Sol era apenas um cão sensível, que demonstrava carinho porque sentia afeto verdadeiro, um afeto que, aliás, ela não vinha recebendo do marido. Chamou aquilo de ciúmes ridículos e disse que João estava tentando criar uma guerra entre ela e Sol, porque não aceitava que o cachorro fosse parte da família, que sempre foi, desde o dia em que entrou naquela casa. João não recuou, com a voz mais firme do que nunca. Disse que não aguentava mais, que aquilo ultrapassava todos os limites, que era estranho demais, incômodo demais. Não era só um cachorro lambendo o braço ou o rosto, era sempre a mesma parte da barriga, sempre com aquele olhar fixo, sempre no meio dos dois. Disse que isso era sufocante e completou, afirmando que não aceitava mais aquela convivência descontrolada, que Sol precisava de limites, que aquilo tinha que acabar. No dia seguinte, João preparou o quartinho dos fundos, um espaço que antes servia para guardar instrumentos musicais e livros. Limpou tudo. Colocou uma caminha nova, brinquedos, potes de água e ração organizados. Não queria que parecesse um castigo, apenas uma separação necessária. Levou o Sol até lá com voz calma, tentando demonstrar carinho. O cachorro não resistiu, mas também não se mostrou receptivo. Entrou no cômodo, cheirou o chão, olhou ao redor e se sentou perto da porta, como se entendesse o que estava acontecendo, como se não aceitasse, mas decidisse não reagir por enquanto. A partir daquele momento, a casa ganhou limites invisíveis. Portas eram mantidas fechadas. A circulação de Sol foi reduzida aos momentos de passeio e alimentação. João o levava para caminhar na orla todos os dias. Cuidava da higiene, mas mantinha distância. Impedia reencontros com Mariana. Nos primeiros dias, houve um alívio sutil. O ar parecia menos denso. As refeições eram mais tranquilas. Mariana voltou a fazer pequenas tarefas, como regar as plantas ou preparar um vatapá. João, pela primeira vez em semanas, sentou-se ao lado dela no sofá, mesmo que em silêncio, mesmo que ainda com um estranhamento entre eles. Era pouco, mas era algo. Mas Sol não reagiu da mesma forma. No início, tentava burlar as regras. Sentava-se diante da porta e chorava baixinho. Às vezes, arranhava a madeira com força, como se quisesse cavar uma saída. Outras vezes, ficava estático, com o olhar perdido, como se esperasse que Mariana abrisse a porta. João fingia não ouvir. Ligava ao rádio com axé. Aumentava a TV. Qualquer coisa para abafar os sons vindos do fundo da casa. Mariana, no entanto, ouvia, mesmo sem dizer nada. Seu olhar denunciava. Havia tristeza em seus gestos. Movimentos mais lentos. Suspiros quase imperceptíveis. Ela sentia falta. João sabia disso. Mas continuava. Acreditava que era o certo. Que aquele afastamento traria equilíbrio. Estava enganado. Depois de uma semana, o comportamento de Sol começou a mudar. No início, era sutil. Ele parou de chorar. Parou de arranhar a porta. Apenas se deitava por horas no mesmo canto, sem reagir a estímulos, sem demonstrar interesse por brinquedos ou comida. O pote de ração amanhecia cheio. A água permanecia intocada, até os passeios na orla, que antes o deixavam animado. Agora eram silenciosos. Sol andava devagar, com a cabeça baixa, como se fosse arrastado por dentro. João tentava animá-lo com petiscos, com voz alta, com caminhadas mais longas. Mas nada funcionava. O cão obedecia, mas sem vida, sem energia. O labrador, que antes parecia uma extensão da casa, com seu latido alegre e sua presença calorosa, agora era um vulto cansado. Um corpo presente, mas distante. Algo nele estava se apagando. E João, mesmo sem admitir, começava a sentir culpa. O pior foi quando percebeu que Sol passava as noites acordado. Certa madrugada, ao levantar para pegar água, ouviu um som leve, quase um suspiro, vindo do quartinho dos fundos. Abriu a porta devagar e encontrou Sol sentado, imóvel, encarando a parede. O olhar era estranho, sem brilho, sem reação. Não havia sinal de sono, apenas uma presença vazia.
como se a alma dele tivesse ficado em outro lugar. Na manhã seguinte, a situação piorou. João colocou ração no pote e saiu para trabalhar. Ao voltar, encontrou tudo como havia deixado ração intocada. Água cheia, Sol estava deitado de lado, com a respiração lenta, irregular. Quando João tentou chamá-lo, o cachorro sequer se levantou. Mexeu o rabo uma vez, fraco, e parou. Um alarme disparou dentro de João. Não era só tristeza. Não era manha. Havia algo profundamente errado. O arrependimento o atingiu como uma onda. Talvez tivesse esperado demais. Talvez o corte abrupto tivesse causado um dano maior do que imaginava. Sem perder tempo, pegou o Sol nos braços e o levou ao carro. O cachorro estava leve demais. Mole demais. A cabeça pendia para o lado. Os olhos entreabertos. Cada minuto até a clínica veterinária em Ondina parecia eterno. Pela primeira vez, João percebeu que tinha medo de perder aquele animal que, mesmo com toda a estranheza, fazia parte da vida dele mais do que ele admitia. O carro avançava pelas ruas de Salvador, com o som do mar ao fundo e o calor abafado entrando pelas janelas. João não pensava em nada além do corpo fraco de Sol no banco do passageiro. Cada respiração curta, cada tremor das patas, criava um nó no estômago. Ele nunca se permitiu criar um laço forte com o cachorro. Talvez por orgulho, talvez por ciúmes, mas agora, com Sol à beira de um colapso, percebia que não era questão de gostar ou não, era questão de vida. Na clínica, foram atendidos rapidamente. O estado de Sol exigia prioridade. Uma assistente levou o cachorro para a área de observação, enquanto João preenchia os dados com a mão trêmula. A recepcionista, percebendo o nervosismo, apenas pegou a prancheta de volta e disse que o veterinário falaria com ele em breve. A espera foi uma tortura. Sentado nas cadeiras duras de plástico, João sentia tudo dentro dele se desmanchar. A imagem de Sol no corredor. Dias antes, voltava à mente aqueles olhos fixos. Aquela resistência silenciosa que ele interpretou como teimosia. Agora, tudo fazia sentido de um jeito doloroso. O veterinário, um homem de meia idade com um jaleco coberto de pelos, entrou minutos depois, chamou João para uma sala reservada e pediu que contasse tudo desde o início. João não escondeu nada. Falou do comportamento obsessivo de Sol com Mariana, da vigília constante, do fato de dormir colado a ela, de recusar se afastar e, mais pesado, falou do hábito de lamber a barriga dela, sempre no mesmo lugar. Com uma calma metódica, contou como isso o incomodava, como cresceu até se tornar intolerável. O veterinário ouvia com atenção, balançando a cabeça lentamente, como quem já conhecia histórias assim. Quando João terminou, esperava uma risada, um comentário que dissesse que era exagero, mas a expressão do médico ficou séria. Ele explicou que os cães têm sentidos que humanos não compreendem. Falou do olfato apurado, da capacidade de perceber mudanças químicas no corpo. Disse que já atendera casos em que cães lambiam áreas do corpo antes mesmo de qualquer sintoma visível, que sabiam de alterações antes dos exames. Sugeriu que Mariana fizesse exames, que investigasse a região onde Sol lambia. Era uma precaução. Talvez não fosse nada. Mas, se fosse, um diagnóstico precoce faria toda a diferença. João saiu da clínica com a mente em pedaços. Sol ficaria internado, recebendo fluidos, sendo monitorado. Estava desidratado, enfraquecido, emocionalmente abalado. João olhou para o cachorro, que mal erguia a cabeça, e saiu carregando uma culpa que pesava mais do que qualquer coisa. No caminho de volta, pensava em como contaria isso a Mariana, como pediria que ela fizesse exames sem parecer louco. Sabia que, depois de tudo, as palavras seriam difíceis, mas algo dizia que o tempo estava correndo. E talvez Sol tivesse sido o único a perceber isso o tempo todo. Ao chegar em casa, João encontrou Mariana na sala, sentada no sofá, olhando para a televisão desligada. O rosto dela estava cansado, os ombros curvados. O silêncio ao redor parecia denso. Havia algo no ar que o impedia de falar de imediato. Ele largou as chaves na bancada da cozinha. Respirou fundo e contou o que havia acontecido. Disse que Sol estava internado, desidratado, muito fraco, mas recebendo cuidados. Contou também a conversa com o veterinário, palavra por palavra, e a sugestão de que ela fizesse exames por causa do comportamento do cachorro. Mariana ouviu tudo com o olhar fixo na TV escura. Por minutos, não reagiu. Apenas deixou a notícia afundar. Não houve briga, nem negação. Só um silêncio pesado, como se ela tentasse processar. No dia seguinte,
Antes de pensar em médicos, Mariana decidiu visitar Sol. Disse que precisava. Que não conseguia imaginar o cachorro naquele estado sem estar lá. Saiu sozinha. Sem esperar João. Queria aquele momento só para os dois. Na clínica, o cheiro de desinfetante misturava-se à tensão do ambiente. Havia outros animais, vozes, barulhos de equipamentos. Mas nada importava quando Mariana viu Sol. Ele estava deitado, o corpo fraco, os olhos sem vida. Mas, ao perceber a presença dela, tudo mudou. O olhar apagado se acendeu. A cauda se moveu devagar. Com vontade, o focinho se ergueu. E ele tentou levantar, mesmo sem força, como se precisasse estar em pé para ela. Mariana se ajoelhou ao lado da baia. Passou a mão entre as grades e sentiu o focinho de Sol encostar em sua pele. Era como se ambos voltassem a respirar após dias sem ar. As lágrimas vieram sem resistência. Não por drama, mas por alívio. Por culpa. Por tudo que não foi dito. O veterinário, ao ver a cena, ficou surpreso. Disse que Sol não reagira assim com ninguém desde que chegou. Que aquela resposta emocional era um bom sinal. Confirmou que ele estava melhorando e, se continuasse assim, poderia ir para casa à tarde. Mariana ficou ali por mais de meia hora, acariciando o Sol, que não parava de olhá-la, como se pedisse para nunca mais ser deixado. Antes de sair, ela pediu para falar com o veterinário. Queria ouvir dele, com suas próprias palavras, o que havia sido dito a João. O médico repetiu tudo que cães percebem alterações biológicas, que o olfato deles detecta mudanças químicas, que o comportamento de Sol era focado demais para ser aleatório. Sugeriu, com seriedade, que ela investigasse, sem pânico, mas com responsabilidade. Mariana voltou para casa em silêncio. O caminho foi feito sem rádio, sem distrações. Apenas ela e seus pensamentos. A imagem de Sol ganhando vida ao vê-la não saía da mente. As palavras do veterinário ecoavam. A ideia de que um cachorro pudesse perceber algo no corpo antes da pessoa parecia absurda. Mas não impossível. Ela sabia o quanto Sol era atento. Como reagia ao seu humor, à sua dor. E agora? O que parecia exagero nas palavras de João começava a fazer sentido. Ela não disse nada a João naquela tarde. Entrou. Tirou os sapatos. Tomou banho e sentou no sofá, mexendo no celular sem realmente prestar atenção. Estava pensando. Processando. No dia seguinte, após buscar Sol na clínica, Mariana tomou uma decisão. Levantou cedo. Vestiu uma roupa leve e foi a um posto de saúde no bairro da Ribeira. Disse que queria fazer um check-up. Mencionou cansaço e cólicas leves. Mas não falou do cachorro. Não saberia como explicar. Passou por consultas. Pediu para investigar a região onde Sol lambia. A médica fez perguntas. Apertou a área. Disse que provavelmente não era nada. Mas pediu ultrassom e exames de sangue para confirmar. A espera pelos resultados foi longa, mesmo que curta no calendário. O tempo parecia arrastar quando o medo tomava espaço. Mariana tentava manter a rotina, mas algo dentro dela não relaxava. Sol, de volta em casa. Não a deixava sozinha. Dormia aos pés da cama. Deitava no tapete do banheiro. Seguia cada passo. E toda vez que ela se sentava, ele encostava o focinho na barriga, lambendo o mesmo ponto, com o mesmo cuidado, o mesmo olhar. Os primeiros exames vieram normais. Mariana levou os resultados à médica, que disse que era um bom sinal, que talvez fosse só algo hormonal. Mas Mariana sentia que não era suficiente. O olhar de Sol, insistente, confirmava isso. Pediu mais exames. Disse que queria investigar a fundo. A médica, vendo o medo nos olhos dela, encaminhou para uma clínica especializada, onde fariam exames mais detalhados. Era uma nova fase. Mais esperas. Mais incertezas. Enquanto isso, Sol parecia em alerta constante. Não se afastava. Ignorava qualquer distração. Era como se o mundo não existisse. Apenas ela. Numa manhã de sexta-feira, Mariana recebeu uma ligação do consultório. A secretária disse que a médica queria vê-la o quanto antes. Ela tentou manter a calma, mas o frio no estômago veio na hora. Era como se o corpo já soubesse. Saiu de casa devagar, com Sol deitado à porta, olhando como se pedisse que voltasse logo. O caminho até o consultório parecia mais longo. O trânsito de Salvador, sempre caótico, parecia conspirar para aumentar o peso no peito. Na recepção, o sorriso da atendente era gentil, quase ensaiado. Mariana tentou retribuir, mas não conseguiu. Assinou a ficha. Sentou-se e esperou, os olhos fixos nas revistas velhas da mesinha.
a mente a quilômetros de distância, quando seu nome foi chamado. As pernas hesitaram. Ela respirou fundo e entrou. A médica, atrás da mesa, tinha o rosto sério, mas calmo. Não era uma expressão de pânico, mas também não de alívio total. A médica começou dizendo que, em geral, os exames estavam bons. Pressão normal. Coração em ordem. Sangue dentro dos parâmetros. Mas um exame de imagem mostrou uma alteração discreta. Pequena. Quase invisível. Um ponto fora do comum. Algo que poderia ser ignorado. Mas estava ali. Explicou que não dava para afirmar nada ainda. Que era preciso um exame mais específico. Algo mais profundo. Disse que não queria alarmar. Mas também não podia desprezar o detalhe. Mariana ouviu com o olhar fixo na parede. As palavras pareciam vir debaixo d'água. Abafadas. Distantes. Tentava entender. Montar uma linha de raciocínio. Mas tudo o que pensava era em Sol. O focinho na barriga. A insistência. Agradeceu. Pegou o encaminhamento e saiu mais devagar do que entrou. Não chorou. Apenas desceu as escadas como quem carrega um peso sem nome. Mas com forma. Ao voltar, encontrou Sol na porta. Ele correu até ela. Cheirou suas pernas. Encostou o focinho na barriga e ficou parado. Observando. Era mais que um gesto. Era uma confirmação. João. No corredor. Percebeu a mudança no rosto dela. Havia algo além de cansaço. Algo que entregava um susto guardado. Ele perguntou como fora a consulta. Com cuidado. Mas sem disfarçar a ansiedade. Mariana demorou a responder. Olhou para o chão e disse que a médica viu algo no exame. Um ponto estranho. Que precisava de uma biópsia. Era o protocolo. Podia ser simples. Mas também podia não ser. João ouviu em silêncio. Com o maxilar tenso. Quando ela terminou. Sentou ao lado. Tocou de leve nas costas dela e disse que ela não estava sozinha. Que fariam tudo juntos. Que, se fosse o pior, enfrentariam desde o início. Sol permaneceu colado, com o focinho virado para Mariana, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. O fim de semana foi silencioso, mas não vazio. Mariana dormia pouco, com o corpo pesado e os olhos úmidos. João fazia o possível para confortá-la, mas a espera era o pior remédio. O exame estava marcado para segunda-feira. Um dia temido e desejado. Sol parecia saber de tudo. Ficava colado a Mariana. Dormia com a cabeça no corpo dela. Observava com olhos atentos. Como se monitorasse a casa. Na manhã da consulta, João insistiu em ir junto. Disse que queria ouvir tudo com ela. Mariana aceitou, sabendo que não queria enfrentar aquilo sozinha. O caminho até o consultório foi sem música. Só o som da cidade abafado pelos vidros. O trânsito parecia mais lento. Cada farol uma eternidade. No consultório. A mesma médica os recebeu, com imagens do exame sobre a mesa. Ela foi direta, havia um tumor pequeno nos ovários. Em estágio inicial. Uma bênção. Era um tipo de câncer com alta taxa de cura se descoberto cedo. E aquele era o caso. Explicou que uma cirurgia era necessária. A ser marcada logo. As chances de recuperação eram de 99%. Mas o processo seria delicado. Mariana baixou os olhos, sentindo o peso da palavra câncer. João sentiu o chão instável. Queria falar, mas não achava palavras. Os dois se abraçaram ali, com lágrimas silenciosas. No carro, com o motor desligado. João falou. Disse que estava arrependido por afastar Sol. Que agora via que o cachorro não era um obstáculo, mas um aviso. Um herói de 4 patas. Pediu desculpas com sinceridade. Por duvidar. Por tratar como exagero o que foi um sinal de amor. Mariana encostou a cabeça no ombro dele. Sem palavras. Ao chegarem em casa, Sol os recebeu com um olhar calmo. Como se soubesse que agora entendiam. A notícia não transformou Mariana de imediato. Era como uma neblina que se instalava aos poucos. Os preparativos para a cirurgia começaram. Exames pré-operatórios foram marcados raio-x. Eletrocardiograma. Sangue. Mariana se mantinha firme aos olhos de fora. Mas por dentro carregava uma corda esticada. João cancelou compromissos. Acompanhava cada consulta. Cada exame. Seu silêncio era presença. Um amor quieto. Sol. Mais calmo. Parecia ter cumprido sua missão. Não lambia com insistência. Apenas deitava perto de Mariana. Vigiando. A casa mudou. Os dias eram mais lentos. Mais preciosos. Cada gesto. Cada olhar ganhava peso. Mariana arrumou uma mala simples para o hospital roupas leves. Produtos de higiene. Um livro. Dobrava tudo com cuidado.
como se organizasse os pensamentos. Na véspera da internação, jantaram juntos, com Sol ao lado da mesa. Quieto, Mariana foi para o quarto cedo. Ficou com os olhos abertos, olhando o teto. João deitou ao lado, sem forçar conversa, apenas ajeitando o lençol. Na manhã seguinte, ela vestiu uma roupa simples, prendeu o cabelo e disse que estava pronta. Sol, agitado, sentou-se na porta, como se quisesse impedir a saída. Mariana se agachou. Prometeu voltar logo. Ele encostou o focinho na mão dela e olhou para João, como se passasse a responsabilidade. No hospital, o setor de internação era claro, com paredes brancas. Assinaram papéis. E Mariana foi levada ao quarto. Era pequeno, limpo, silencioso. João ficou com ela, segurando a bolsa, tentando normalizar o momento. Mariana admitiu ter medo. Não da dor, mas do desconhecido. João segurou sua mão. Disse que também tinha medo, mas que ela não estava sozinha. Que Sol fora o milagre que os guiou. Os enfermeiros a prepararam. E João saiu por um instante. Quando voltou, ela estava pronta para a cirurgia. Trocaram um olhar que dizia tudo. Ela foi levada. E João ficou no saguão, esperando. As horas se arrastavam. Ele pensava em tudo nas discussões, nos silêncios, na culpa de quase afastar Sol. Após 3 horas, a médica apareceu. A cirurgia correu bem. O tumor foi removido, sem sinais de espalhamento. O risco era mínimo. João sentiu um alívio que o derrubou. No quarto, viu Mariana sonolenta, mas viva. Segurou sua mão. E ela o reconheceu com um olhar de paz. Quando a anestesia passou, ela disse que sabia que o pior havia passado. João pediu desculpas novamente, por afastar Sol, por duvidar. Mariana apertou sua mão. Ela ficou 2 dias no hospital, com João ao lado, dormindo na poltrona, ajudando com tudo. No 3º dia, tiveram alta. Ao abrirem a porta do apartamento, Sol correu até eles, pulando de alegria, o rabo batendo no chão. João o segurou para não machucar Mariana. Mas o cachorro não parava. Ela riu. Sentou-se no sofá. E Sol, mais calmo, encostou o focinho na barriga dela. Cheirou e deitou no colo, dormindo um sono tranquilo. Como se dissesse: agora está tudo bem. Eles entenderam. Sol sabia. Sempre soube.